Fala pessoal, hoje eu estou aqui para convidar você a participar de uma prática de alongamento e mobilidade que a gente desenvolveu especificamente para o público do surf ski ou de qualquer esporte a remo. O que a gente nota aqui é que 95% dos iniciantes têm encurtamento na musculatura posterior e tem um quadril muito travado. Então isso dificulta a evolução técnica e o desânimo do remador, e aí acaba saindo por falta de uma mobilidade, por falta de um movimento mais livre do corpo. Então a gente desenvolveu essa série de yoga e mobilidade no intuito de o praticante ter como uma pílula diária, de estar fazendo isso todos os dias, de preferência uma ou duas vezes. É uma prática de 15 a 20 minutos, bem rápido, onde a gente, com 6 meses, vai ter um resultado excepcional, trazendo essa liberdade do movimento do nosso corpo. Então essa prática, essa série que a gente desenvolveu aqui é para você que está com o quadril encurtado, que está com uma musculatura posterior encurtada. Eu convido você a fazer essa prática 2 vezes por dia e em 6 meses você vai trazer de volta esse movimento para o seu corpo. Então vamos nos posicionar aqui na posição anatômica, palmas das mãos apontadas para frente, junto aos pés. Inspira, cresce com a coluna, inclina o corpo levemente para trás e na exalação desce, soltando e relaxando todo o corpo. Parou na posição, respira por 3 respirações, lentamente, deixando a cabeça relaxada, os ombros relaxados. Agora a gente vai descer, levando a perna direita para trás, mantendo a perna esquerda no ângulo de 90 graus, coluna reta alinhada e lombar até a cervical. A perna direita, vamos deixar ela esticada, alinhando com a coluna. Para na posição e respira por mais 2 respirações. Lembrando em você ativar o períneo e o abdominal. No yoga a gente chama da ativação dos bandhas, no intuito de deixar o teu core e a tua musculatura mais protegida quando você for fazer os movimentos e chegar na inserção de cada articulação. Coloca agora o joelho direito no tapete, inclina seu corpo levemente para trás, junta as 2 mãos e agora a gente vai fazer um trabalho de torção do tronco, fazendo um movimento por 5 vezes, ativando sempre os bandhas, protegendo a nossa coluna. Terminando, a gente retorna aqui o tapete, encontra aqui uma posição confortável e desce, se o corpo permitir, tocando o antebraço no tapete, permanecendo por mais 3 respirações, lentamente. Ao terminar, a gente levanta o braço esquerdo, olhando para a mão esquerda, aproveitando também aí o exercício de mobilidade de pescoço, permanecendo por mais 2 a 3 respirações lentamente. Um momento para a gente estar sempre lembrando em ativar os bandhas, assegurando e fortalecendo a nossa coluna. Retornou e agora a gente faz 5 movimentos de mobilidade de tronco novamente, trabalhando bastante essa nossa torção. E ao terminar, a gente retorna aqui, entrando na posição do cachorro olhando para baixo. Vamos manter aqui os 2 pés juntos, porém um pouco separados, mas no alinhamento do nosso quadril, do nosso ombro. Vamos trazer aqui essa consciência do cotovelo para dentro do corpo e olhar para o umbigo, flexionando os 2 joelhos, levantando bem o quadril em direção ao céu e permanecer nessa posição, alongando bem as costas por 2 respirações lentamente. Ao finalizar essa posição, vamos manter o pé esquerdo
todo no tapete, claro, se o corpo permitir. O direito tem como um pé de apoio e aqui a gente permanece nessa posição por 3 respirações. Trocando agora para o lado direito. Ao terminar, a gente retorna aqui na posição de 4 apoios, descendo, e antes da testa tocar no tapete, a gente eleva o tronco, ativando os bundles, relaxando o ombro, colocando o peito para frente, o ombro para trás. Permanecemos nessa posição por mais 2 respirações lentamente. Retornamos na posição da criança, encostamos a testa no tapete, esticamos os braços bem para frente e aqui permanecemos por mais 3 respirações lentamente. Esse é uma posição, é uma asana de descanso, é uma asana que relaxa bastante a nossa musculatura lombar. Retornou e agora a gente vai fazer esse mesmo movimento para o lado direito. Levanta a perna direita, coloca a perna direita na frente do quadril, mantendo esse ângulo 90 graus, a perna esquerda esticada, alinhada com a lombar até a cervical. Para nessa posição, que é chamada posição do corredor, e permanece por mais 2 respirações lentamente. Coloca o joelho no tapete, inclina o corpo levemente para frente, junta as mãos e aqui a gente começa o trabalho de mobilidade com 5 exercícios de torção. Lembrando a ativação dos bundles. Terminou, desce. Encontra aí uma posição confortável e coloca os antebraços no tapete, permanecendo aí por mais 2 respirações. Ao terminar a última respiração, a gente eleva o braço, olha para a mão direita, permanecendo por mais 2 a 3 respirações lentamente. Retorna com a mão na nuca e movimenta por 5 repetições com essa torção do tronco, soltando bastante essa articulação, muito importante para a técnica do surf ski. Ao terminar, a gente retorna aqui na posição do Adho Mukha, do cachorro olhando para baixo. Damos aqui uma revisão nos 2 posteriores. Retornamos na posição de 4 apoios e agora vamos trazer a perna, o joelho direito na frente do quadril. Encontra aí uma posição confortável. Lembrando que se você não conseguir fazer a posição certinha, retrocede o movimento e sai dessa fase de dor, essa dor insuportável, né? Isso aí é um aviso para retroceder o movimento, parar, não continuar, respeitando sempre o limite do seu corpo. Mantenha a postura ereta, peito para fora, ombro para trás, o queixo para dentro do pescoço e o centro da cabeça apontado para o céu. Lembrando na ativação dos bundles e permanece por mais 2 respirações lentamente. Ao terminar, esticamos o braço lá na frente, encostando a testa no tapete, deixando o corpo bem esticado, permanecendo por mais 2 a 3 respirações lentamente. Esse exercício, essa posição é importantíssima, é a posição que a gente libera aqui, a gente dá uma alongada no piriforme, que é uma musculatura
muito importante no quadril. Inclusive, essa musculatura travada, ela encurtada, ela prejudica bastante o nervo ciático, que é uma queixa que a gente tem bastante aqui dos remadores. Então eu considero aí como uma das principais posturas de alongamento para quem pratica o surf ski, onde a gente precisa estar com essa parte do quadril bem solta, né? Para a gente encaixar uma remada mais fluida, mais consciente. Agora a gente vai fazer aqui uma lateralização. Coloca as mãos para o lado, inspira, levantando os braços. E ao exalar, a gente vai descer no intuito de abaixar o cotovelo, olhar para o braço esquerdo, parar no limite articular, apoiar aqui. Pode apoiar no joelho, pode apoiar aqui na coxa, né, na panturrilha, onde o seu corpo permitir. Quando você parar na posição, a gente vai lateralizar, olhando para a mão esquerda, até onde o nosso corpo permitir. E quando você parar no seu limite articular, você permanece por mais 2 a 3 respirações lentamente. Lembrando de deixar a respiração fluir naturalmente, de preferência pelo nariz. Esse alongamento aqui ele é muito bom para quem tem dores na lombar, para quem está sentindo uma lombar um pouco judiada, doendo. É um excelente exercício para soltar a lombar. Retornou, traz a perna direita na frente do quadril, flexiona o pé direito, coloca as mãos para o lado, inspira e cresce com a coluna. Ao exalar, desce, soltando o ar, permanecendo nessa posição por mais 2 respirações, lentamente. Esse trabalho da respiração ele é muito importante, é um trabalho que ajuda bastante aí na evolução técnica, porque na hora que a gente está no mar, né, com um mar agitado, ou com várias condições de mar, e a gente precisa estar mantendo equilíbrio, mantendo, né, o rumo norte, a gente precisa exercitar essa presença. Então, esse trabalho de respiração, dentro dessas posições, que a gente tem que ter um tempo mínimo, né, para ter um resultado, a gente aproveitar esse momento aí para a gente fazer esse trabalho de respiração, de foco na respiração, né, não alimentando os estímulos mentais, é um trabalho que ajuda bastante a gente lá no mar, nesse momento que a gente precisa estar na presença para encaixar uma técnica mais perfeita. Terminando esse movimento, cruza as pernas e passa para o outro lado do tapete, para frente, né? Passa para frente do tapete, faz uma revisada novamente através do asana, cachorro olhando para baixo, uma revisada na parte posterior da perna, retorna na posição de 4 apoios e agora a gente vai vir com a perna direita na frente do quadril, alinhando aqui o tronco e o quadril paralelamente para frente, peito para fora, ombro para trás e respira por mais 3 respirações lentamente. Ao terminar, desce, encosta a testa no tapete, estica os braços bem para frente, permanecendo por mais 2 respirações lentamente. Ao terminar, a gente se posiciona nessa posição lateral, fazendo agora o movimento para o outro lado. Flexiona o pé direito, mantém a coluna ereta, braços para o lado, inspira, cresce, exala, desce, trazendo o olhar para a mão direita, chegando no final da articulação,
permanece na posição por mais 3 respirações lentamente. Retornou, traz a perna para frente do quadril, flexiona o pé direito, coloca os braços para o lado. Na inspiração, a gente alonga a coluna e na exalação, descemos, soltando o ar lentamente. Ao terminar, a gente deita no tapete, estica todo o braço, mantendo a ponta do pé apontada para o espelho ou para a parede, as pontas das mãos apontada para a parede do outro lado, e a gente vai estar aqui esticando o corpo como tivesse 2 cordas puxando a gente para os lados opostos, esticando todo o corpo, fazendo uma liberação nas articulações, na coluna. Ativa os bandas e respira por mais 2 respirações lentamente. Ao terminar, vamos trazer o joelho esquerdo em direção ao peito esquerdo, permanecendo por mais 2 respirações lentamente. Ao terminar, levanta a perna, mantém a sola do pé apontado para o teto. Flexione e estende o tornozelo esquerdo. Logo após, faz um movimento de rotação para um lado, para o outro. Super importante esses movimentos de rotação para a gente liberar o líquido sinovial, lubrificando toda a nossa articulação e facilitando bastante o nosso movimento. Ao terminar, mantemos aqui um ângulo de 90 graus, apoiamos com a mão direita, a mão esquerda do outro lado. Agora a gente vai inspirar e ao exalar vamos tocar o joelho esquerdo no lado direito do corpo. Inspira, exala e desce. Ao terminar a torção, encaixando o joelho no chão, respiramos mais uma vez. E ao exalar, a gente termina a torção olhando para o lado esquerdo. Permanecendo por mais 2 respirações lentamente. Ao retornar, voltamos com o corpo, com a barriga para cima, cruzamos a perna esquerda sobre a perna direita e aqui a gente vai passar o braço esquerdo por dentro das pernas, apoiando as mãos no joelho, na cabeça do joelho, e nessa posição permanecemos por mais 3 respirações lentamente. Esse é um outro exercício bastante importante para quem tem encurtamento no quadril. Inspira por mais 2 respirações lentamente. E ao terminar, esticamos novamente todo o nosso corpo. Inspiramos e na exalação, vamos trazer agora o joelho direito em direção ao peito direito, permanecendo por mais 2 respirações lentamente. Ao terminar a respiração, levantamos a perna direita, mantendo a sola do pé direito apontado para o teto, permanecendo por mais 2 respirações. E ao terminar, vamos fazer uma flexão e extensão do tornozelo direito, movimentando bastante a articulação, indo até o limite articular.
ressaltando que sem dor em nenhum movimento. E agora a gente vai fazer um movimento rotacional para o lado esquerdo, para o lado direito, liberando bastante aí nosso líquido sinovial. Essa mobilidade do tornozelo é bastante importante porque a gente tem o controle do leme, a direção do barco. Então, quando essa articulação está livre, ela está saudável, a gente tem muito mais facilidade de controlar essa direção do barco durante a remada. Parou, retorna aqui na posição de 90 graus, agora a gente vai torcer para o outro lado, segura com a mão esquerda, inspira e ao exalar, torce lentamente. Ao encaixar o joelho direito no chão, respiramos mais uma vez e na exalação completamos a torção olhando para o outro lado. Para na posição e permanece por mais 3 respirações lentamente. Ao terminar, retornamos, colocando a perna direita sobre a perna esquerda, mantendo aqui essa posição bem alinhado, a musculatura lombar bem apoiada no chão. Passamos aqui o braço direito e apoiamos na cabeça do joelho, permanecendo nessa posição por mais 3 respirações lentamente. Quem não conseguir fazer essa posição encostando a cabeça no chão, não tem problema. Pode ficar aqui, ó, trazendo essa consciência corporal da testa próxima ao pé. E quem tem essa mobilidade, esse alongamento, vai encostando a cabeça no joelho. E aí a gente trabalha um pouquinho mais a evolução dessa posição. Ao terminar, a gente cruza a perna, vamos aqui voltar aqui na frente do tapete, nos posicionando na posição de 6 apoios, e agora a gente vai fazer a posição do gato, trabalhando bastante esse arredondamento das costas. Então a gente vai inspirar, olhar para cima, arredonda bastante as costas, e na exalação retornamos o movimento olhando para o umbigo, fazendo o movimento oposto, soltando o ar. Então, inspira, olha para cima. Exala, olha para baixo. E assim repetimos por mais 3 repetições, focando aí na presença, através da respiração, de forma lenta. Ao terminar, já estamos chegando no final da prática. Nos encaixamos aqui nessa posição sentada, abrindo aqui as nossas pernas. Vamos fazer os primeiros movimentos apoiando a mão no chão. Então a intenção é fazer um trabalho de mobilidade de quadril, tocando essas 2 áreas aqui do joelho no chão, a parte interna da perna direita e a parte externa da perna esquerda. Parando nessa posição, a gente torce bastante, aproveitando toda a mobilidade que o nosso corpo tem para nos proporcionar. Retornamos para frente, alinhamos o nosso corpo e agora a gente alonga para o outro lado. Ao terminar essa posição, nos conectando aqui com o movimento, a gente agora vai fazer esse movimento, claro, se o corpo permitir, sem o apoio da mão no chão. Parou. Lembrando que todo movimento do yoga, o ideal é a gente estar com os bandhas, né, que é a ativação do períneo e do abdominal, o tempo todo ativado, protegendo o nosso corpo, protegendo a nossa musculatura, os nossos tendões, ligamentos. E o foco da prática, além da posição,
estática é, sem dúvida nenhuma, o trabalho esplêndido da presença através da respiração. Terminando esse movimento, vamos juntar os dois pés, flexionamos os dois pés, apoiamos com as mãos para o lado do corpo, alinhamos o nosso corpo, inspira, cresce, exala, lentamente, desce. Permanecemos nesse alongamento por mais 3 respirações, lentamente. E ao terminar, vamos fazer mais um movimento de mobilidade de quadril, trazendo a perna esquerda para trás do quadril, a perna direita alinhada aqui com a perna, com a coxa esquerda, e no final do movimento a gente alinha a coluna e assim repetindo para o outro lado, voltando a perna direita, esquerda. Inicialmente a gente pode estar fazendo com esse auxílio da mão, procurando sempre no final do movimento alinhar a coluna. E quando você se sentir preparado para fazer sem o apoio das mãos, continua o movimento por mais 4 a 5 vezes. E para finalizar, a gente vai fazer um movimento de mobilidade do ombro. A gente vai precisar aqui de um bastão, mas pode ser também um cabo de vassoura. Então a finalidade dessa mobilidade é a gente soltar essa musculatura aqui do ombro, que é uma parte importantíssima aqui para a remada. A gente faz aqui de 10 a 15 movimentos desse exercício, soltando bastante o ombro. Quem tiver dificuldade nesse momento aqui da mobilidade, pode abaixar uma mão, vai abaixando outra, encostando o remo aos poucos no corpo, até conquistar essa soltura desse movimento mais livre, né? Que é um movimento funcional, seu corpo está projetado para esse movimento naturalmente. Então quem não conseguir nesse primeiro momento, vai forçando até onde o corpo permitir, obviamente sem dor, abaixando o braço, levantando o outro, até deixar esse movimento livre. Ao terminar, coloca o bastão na frente, dá aquela velha e boa alongada na coluna. E agora o seu corpo agradece. Você vai fazer uma prática, sem dúvida nenhuma, com muito mais aconchego, uma prática mais confortável e rendendo muito mais. Então esse é o nosso convite. Tenha essa prática como uma pílula diária para todos vocês que estão se sentindo encurtado com a mobilidade, deixando a desejar, e tenham certeza que depois dessa prática e com um tempo de prática, uma constância, você vai sentir claramente essa liberdade do seu movimento, ou seja, se liberte do seu próprio corpo. Alô, Axé.